E essa história acontece quando o meu pai ele vai embora de casa e minha mãe começa a se envolver com outro cara. Meu pai e minha mãe se separaram e minha mãe resolveu se envolver com outro cara. Estava tudo bem, tudo ótimo, porque ele estava para lá, ela estava para cá. Não moravam juntos nem nada, então para mim estava ótimo. Eu tinha apenas 17 anos, morava com ela, estudava, e ela virou para mim e falou assim que ia trazer esse cara para nossa casa. Esse cara era muito mais novo que ela. Eu falei para ela que eu não queria, não estava concordando, sabe? Tava com medo já, porque a gente ouve muitos casos, né? Então eu fiquei muito medo e falei, mãe, não faz isso. Ela falou assim, não, filho, não vai acontecer nada não. E minha mãe, ela trabalhava muito, ela era enfermeira. Então ela ficava de plantão direto e reto, minha mãe estava de plantão. Caçava ela em casa, não achava. Aí eu aceitei, sabe? Eu aceitei que ela fosse, que ele fosse morar com a gente e tudo mais. Aí a gente começou a viver juntos, ele me tratava super bem, como se eu fosse filha dele, estava gostando, estava amando, porque ele me tratava bem. E eu queria uma pessoa que me tratasse bem, porque, né, tipo assim, meu pai era meu pai, mas se me tratasse bem já estava ótimo. Então, eu resolvi aceitar e a gente saía junto, a gente conversava muito. Até que um dia ele resolveu fazer um churrasco em casa. E minha mãe, ela não estava, ela estava de plantão. Só que minha mãe liberou ele chamar os amigos e fazer um churrasco. Eu me senti muito incomodada, mas continuei ali dentro de casa, no meu quarto, mexendo no celular e tal. E ele começou a comentar com os amigos dele, falando que eu era muito linda, comentando coisas assim absurdas que eu estava ouvindo, gente. Então, eu fiquei muito sem graça e falei assim, gente, isso não vai dar certo. Eles começaram a beber e beberam demais da conta. No final da festa, ele me chamou e perguntou para mim assim: "Aqui, a sua mãe já se relacionou com algum cara antes que veio morar aqui?" Eu falei: "Não". Ele falou assim: "É impossível um cara namorar a sua mãe e não reparar a filha linda que ela tem." E começou a me cantar. Ele era muito gato, muito charmoso e ele sabia conversar. E eu só falando: "Pelo amor de Deus, você é doido?" Não. E ele virou pra mim e falou assim: "Você não tem coragem?" Não. Eu falei assim: "Nunca. Eu tenho 17 anos, eu nunca faria isso com a minha mãe." Aí ele falou assim: "Eu tô brincando e tal." E eu acreditei que ele tava brincando. Ele falou assim: "Bebe aqui comigo." Ele foi e me deu uma bebida, gente. Não era cerveja, já tava no copo, eu bebi a bebida. A gente sentou na sala e a gente começou a conversar. E ele simplesmente começou a me beijar. E eu, sem reação, deixei aquilo acontecer. Acabou que eu acabei ficando com ele. Gente, que cena mais horrível. No outro dia eu tava morrendo de vergonha da minha mãe. Eu fui obrigada a contar pra ela. Contei que ele me cantou e que depois que eu bebi a bebida eu fiquei muito esquisita. Ela acreditou em mim e mandou ele embora. Graças a Deus, né? Ele foi embora e eu e ela vivemos bem do mesmo jeito. Essa história aconteceu com uma inscrita. E se você, como ela, quer ter sua história contada por mim, mande para o Instagram, Michelle Reis 990. Beijo, até o próximo.